Meu muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira à noite. Hoje, mais um assunto de extrema importância com esse profissional de gabarito, conceituado, e que nós temos o prazer de, 2 vezes por mês, estar aqui nos brindando com seu conhecimento. Vocês podem ver aqui o tema do assunto que ele vai abordar hoje, que é a ansiedade. E vai ser muito importante vocês verem, nós vermos, né, como que a ansiedade ela está ligada a problemas intestinais, como que a alimentação influi na ansiedade. E anotem, conheça o passo a passo que o Dr. Kleuber vai abordar aqui e que vai possibilitar se livrar da ansiedade. Depois de um tempo, vai se abrir aqui para que as pessoas contem os seus relatos, façam suas perguntas, mas lógico que nessa parte introdutória, eu quero lembrá-lo da importância de você relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia, durante os últimos dias. Tenha certeza que esse assunto vai beneficiar muitas pessoas, beneficiar muitas famílias. As pessoas sequer sabem identificar o grau de ansiedade que tem. E aí, vamos também relembrar aqui as credenciais, um pouco do currículo, né? Das competências do Dr. Kleuber Borges. Você percebe que ele é ortomolecular, é morfologista do sangue vivo. Essa é uma área muito interessante da medicina natural. É terapeuta holístico, ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático e biomedicina, biomédico, né? Então, o conhecimento do Dr. Kleuber certamente vai beneficiar todos nós. Se você está aqui como convidado pela primeira vez, eu quero me dirigir a você para dizer simplesmente o seguinte: você recebeu o link, o convite durante o dia ou nos dias anteriores, mas o ponto-chave é: a pessoa que te fez o convite, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Eu vou repetir, tá? A pessoa que te enviou o link para essa apresentação, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Fique até o final e depois nos diga se eu estou exagerando nessa afirmação. Bom, você já viu as competências do Dr. Kleuber, já deve ter relembrado as pessoas que você enviou o convite. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, né? Transtorno de ansiedade. Então, vamos ver o passo a passo para tratar a ansiedade. O passo a passo que vai ser abordado por esse profissional competentíssimo, né? Que é o Dr. Kleuber. Então, Dr. Kleuber, muito boa noite. O seu muito boa noite inicial, seja bem-vindo. Queremos ouvi-lo. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil, né? Norte a sul, leste a oeste, que acompanha as nossas lives de terça-feira da Timol, voltada para o projeto de saúde, né? E dizer que estamos aqui prontos, né, para bater esse papo, né, de uma forma descontraída e com um enfoque diferente sobre como nós devemos encarar as enfermidades, né? Muitas vezes as pessoas me procuram e dizem assim, o que é bom para o transtorno da ansiedade? Eu digo, é você continuar fazendo o que está fazendo, né? Porque o que é bom para a ansiedade é você fazer tudo errado. Agora, o que é ruim para a ansiedade? Aí sim, aí nós vamos tratar agora do assunto, né? Vamos fazer tudo de ruim para ela ir embora. Porque se você agradar demais a doença, ela fica, vai ficando 5 anos, 10 anos. Você quer mandar ela embora, mas ela não sai de jeito nenhum. O negócio está tão bom para ela, né? Então, hoje nós vamos ver um enfoque diferenciado, uma visão holística, né? Dos transtornos de ansiedade, né? O nome já diz, né? Transtorno, né? Porque a ansiedade, ela é normal. Todos nós temos ansiedade. Agora, quando você tem uma ansiedade exacerbada, né?
aí o problema já começa a ser um transtorno na sua vida. E é isso que nós vamos começar o nosso debate aqui. Bom, a pergunta é, o que é que o seu intestino tem a ver com a ansiedade, né? A pessoa, às vezes, chega, rapaz, eu tenho um transtorno de ansiedade e tal, e estou, né, muito agitado, e aí a gente vai ver como é o funcionamento do intestino dele, né? Não. Então, quais são os alimentos que contribuem para esse quadro, para que aumente, né, esse quadro de ansiedade? Então, outro grau também, que é parente próximo da ansiedade, é a depressão, que já é o outro extremo, né? E o primo é a síndrome do pânico. Então, esses três são da mesma família. Se você conseguir resolver a situação de um, você resolve os três de uma cajadada só. Porque os três têm o mesmo princípio. Tá certo? E é lá nos intestinos que eles estão segurando. Às vezes as pessoas ficam procurando lá em cima, né, na cabeça, mas o problema está lá embaixo, no intestino, tá certo? E é por lá que nós vamos começar, né? Então, olha, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso são apelidos de uma mesma doença ou enfermidade. Tudo isso se resume em desequilíbrio orgânico. Só. Tá? Então, por isso que quando as pessoas me perguntam assim, o senhor trata qual tipo de doença? Eu digo, nenhuma. Porque eu trato da saúde, né? Eu não trato doença. Eu trato saúde. Então, o meu trabalho é elevar o máximo o grau de saúde das pessoas para que as doenças e as enfermidades peguem as malas e vá-se embora. Agora, tem muitas pessoas que são ansiosas. Elas têm uma enfermidade grave e de muito tempo e querem resolver isso em 30 dias. Em 30 dias querem resolver isso. Aí é mais complicado, né? Porque só existe cura se houver mudança, certo? Então, primeiro passo para quem quer se curar de qualquer enfermidade é estar disposto a mudar, estar disposto a ser obediente. Olha só, quando Jesus esteve aqui na Terra, lá naquela região lá da Palestina, lá e tudo, que o pessoal sabia que ele estava ali naquela região, o que ia de doente, de coxo, aleijado, cego, tudo corria para lá para ser curado. Jesus fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, quero ser curado desta doença, desta enfermidade. Dizia, então, serás curado conforme a tua fé. Tua fé. Curado estava, porque quem ia com muita fé, né? Ele dizia, agora vá para casa, meu filho, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, toda doença é pecado. E o que é pecado? Eu não roubei, não matei. Pecado é desobediência. Desobediência contra o quê? Eu faço tudo certinho. Você está desobedecendo contra o seu próprio corpo. As pessoas não entendem como funciona o corpo humano. Agora, isso faz parte de um projeto realmente, de que você não conheça como funciona o seu corpo e você fique se intoxicando para você não viver muito, porque se você viver muito, 120 anos, você vai quebrar a previdência social. Então, a expectativa de vida de um ser humano que é muito bom de saúde, que tem uma genética boa, é 72, 75, tem uns que é bom, valente, chega a 87, 90, esses são os mais existentes. Mas a grande maioria, 70, 75 anos, já estão se despedindo, estão deixando para trás aí quase 50 anos de vida. Por quê? Porque está sendo desobediente contra o seu próprio corpo. Infelizmente, nós não fomos educados para cuidar do nosso organismo. E é isso que nós vamos ver aqui, a simplicidade de se curar uma enfermidade como essa. Então, vamos lá.
Então, afinal de contas, o que é a ansiedade? Você é ansioso? Você conhece alguém com ansiedade? E hoje, então, hein? Hoje, então, com o advento das redes sociais, a coisa é complicada, não é verdade? A coisa é complicada, porque é muita gente ansiosa, né? As pessoas ficam ansiosas com qualquer coisa. Ficam... Deixa eu baixar aqui. Nas redes sociais, a coisa é complicada, não é verdade? Meu Jesus. A coisa é complicada, porque... Então, queridos... Ansiosa, né? As pessoas... Desculpa aí. Bom, 7% da população mundial passa por esse problema do transtorno da ansiedade, né? E hoje você vê, as pessoas estão muito estressadas, qualquer coisinha as pessoas se estressam, fica nervoso, explode, ninguém quer, não tem paciência, não é verdade? E isso, a tendência é aumentar, viu? A tendência é cada vez mais aumentar, porque a desinformação campeia, as pessoas começam a se alimentar muito mal, né? E isso vai causando desequilíbrios orgânicos que vão se passando aí, né, de pai para filho, e a população vai se estressando cada vez mais. Nós não vamos tratar aqui especificamente da sensação da ansiedade, tá certo? Mas a causa da manifestação da ansiedade e como você pode amenizar, né, e até controlar a ansiedade, porque nós não podemos falar em cura de uma forma natural, né, de uma forma inteligente, né, de uma forma estrategicamente humana, tá certo? A gente fala aqui apenas que podemos controlar a ansiedade. Se você controlar, já está de bom tamanho, certo? Mas o que é realmente a ansiedade? O conceito é que ela pode ser definida como um sentimento de insegurança, apreensão, é um temor de algo associado a uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer ou não. Então, a pessoa, antes de acontecer o problema, a pessoa já começa a ficar ansioso, já começa a criar, né, os cenários, né? Isso leva a pessoa a ter dificuldade para parar de se preocupar e conseguir relaxar e ficar tranquilo. É uma sensação que causa medo do futuro. Isso é terrível. É sempre uma preocupação com algo que ainda não aconteceu, mas que na mente do ansioso ela já está acontecendo, real, mesmo que ainda não exista essa possibilidade. Olha que coisa, né? Imagine só, né? Como é a mente de uma pessoa que é ansiosa, né? Ela quer resolver as coisas de imediato, paciência não tem, né? Tá certo? Mas é normal ter ansiedade? É normal ter ansiedade. Então, não fique preocupado se você tem um grau menor de ansiedade, tá certo? Às vezes, é muito difícil você identificar o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade anormal ou exagerada. Ansiedade normal é normal, claro, pois funciona como um mecanismo de proteção. Ela nos ajuda a nos proteger de situações em que podemos estar em perigo. Então, o nosso corpo desencadeia os mecanismos de proteção, de enfrentamento ou fuga. Tá certo? Então, vem um leão faminto na sua direção. Não é você que tem medo do leão que vai correr. Não. É um dispositivo que tem no nosso organismo que vê aquele leão como uma ameaça. Ou você corre e tenta sobreviver, ou se você ficar, você vai morrer, porque, né? Só Sansão e Davi que matou o leão, né? Nós ainda não tivemos essa experiência, eu acho muito difícil a gente pegar um leão com a mão e fazer alguma coisa. Então, a sensação de um ser humano normal é o quê? Corra. Corra o máximo que você puder. Essa sensação de fuga, né, é que é
um sistema de defesa do nosso organismo. Você está correndo com medo, mas é o corpo que está correndo. É o seu corpo que está se protegendo, tá certo? Só que você vai junto, né? Você está nele. Então, tem pessoas, às vezes, que não têm essa sensibilidade, e, às vezes, como diz o outro, né? O perigo está ali na frente da pessoa e a pessoa está... é o que mesmo, é o que mesmo, né? Sem perceber o risco que está correndo. Vocês já viram muito disso, né? As pessoas não têm a sensação do risco que ela está correndo. Bom, quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando a sua vida, né? Só que, algumas vezes, a nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas. Essa nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é, ao mesmo tempo, nossa dádiva ou nossa maldição. Ou você se salva, ou você morre. Enquanto seres humanos, né, nós temos esse dispositivo para nos proteger. Então, olha só, então, nosso corpo além de ser uma máquina orgânica de cura, ela também tem equipamentos de proteção. Okay? Imagine um ser humano construir uma máquina, um robô, que tenha essa noção de risco. Será que eles conseguem? Eu acho muito difícil, né? Por mais que o homem ainda tenta a inteligência artificial, a tecnologia avançando, mas esse dispositivo é nosso, é humano, certo? Existem diferentes tipos de ansiedade, N tipos, né? Transtorno do pânico, ansiedade social, fobias específicas para cada tipo de coisas, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação, ou seja, tem uma série de coisas que são tipologias da ansiedade, né? Cada um tem a ansiedade que merece. Assim como no caso da depressão, da síndrome do pânico, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamento, mas a falta de informação e de procura por um profissional de saúde que entenda do funcionamento do organismo humano, certo? Se nós pegarmos 10 pessoas com ansiedade, cada uma delas vai manifestar diferentes sintomas. Cada uma tem uma reação diferente. Não existe um padrão de ansiedade, mas é preciso entender qual é o seu padrão. Cada um tem a ansiedade que merece. Então, eu tenho que entender, né, o meu padrão de ansiedade, para me poder aprender como é que eu vou cuidar dela, né? Como é que eu vou cuidar dela? Uma pergunta: como é que surge a ansiedade em nosso organismo? De onde vem isso? É pelos ares? Vem voando aí, olha ele ali, puf, aí pega, vou pegar esse aqui, segura, entra no corpo, como é que é? Como é que funciona? De onde surge? Né? Bom, como se trata de uma reação emocional, todo mundo pensa, e em parte, tem razão, que o problema está no cérebro, ou no sistema nervoso, mas trata-se de um problema muito maior do que somente isso. Tá? Evidentemente, ela está localizada no cérebro e também parte do sistema nervoso. Mas lá não é a causa. Nós vamos falar aqui das 7 causas do desequilíbrio da ansiedade. Como é que ela acontece? Né? Bom, primeiramente, ela está ligada diretamente no seu aparelho digestivo. Tá? Quando eu falo aparelho digestivo, o aparelho digestivo começa na boca e termina no ânus. São 10 metros de um equipamento só. Tá? Então, vamos lá. Intestino delgado, boca, né? Esôfago, estômago, intestino delgado,
É lá que a coisa começa a acontecer, no intestino grosso, vai para o fígado, passa pelo baço, sobe para a amígdala cerebral e ali, né, começa a causar um desequilíbrio no sistema nervoso e que vai interferir na produção de um neurotransmissor chamado GABA. Tá? Então, intestino delgado, intestino grosso, fígado, baço, amígdala cerebral, desequilíbrio do sistema nervoso e produção do GABA. Então, vejam que não é muito simples só pegar e ficar tomando cápsulazinha, comprimidozinho, né? Para querer curar uma ansiedade. O negócio é mais simples do que se imagina. Você não precisa ser um conhecedor, fazer um curso, né, para poder entender. Você vai ver que no final a gente vai debulhar esse milho de carocinho bem simples, para que a pessoa entenda como é que funciona. Então, você sabendo como é que funciona, não precisa você... É como um carro. Eu dirijo o carro, mas eu não entendo nada de mecânica. E olha que eu sou um bom piloto. Tá? Então, a gente tem que entender o funcionamento. Tá certo? Para poder você saber como você vai condicionar o seu equipamento, que é o seu corpo físico. O meu corpo é um equipamento orgânico que o Cleube utiliza para interagir com o exterior. As minhas pernas são utilizadas como membros articulados para que eu me locomova. Os meus braços, as minhas mãos, tudo isso aqui é orgânico, é equipamento. Tá? Então, a gente precisa compreender um pouquinho disso. Mas vamos lá. Vamos ver cada uma delas e, no final, você vai entender por que existem pessoas muito ansiosas e outras normalmente ansiosas e outras que não estão nem aí. É aquela, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu, vamos embora. Bom, primeiro, o intestino delgado, né? Tudo começa no aparelho digestivo. Tudo. Pois o aparelho digestivo é que retira dos alimentos que nós estamos botando para dentro tudo aquilo que vai para o sangue e que, através do sangue, vai alimentar cada parte do seu corpo, inclusive ele, o cérebro, tá certo? Então, tudo que a gente come vai para o nosso sangue, do sangue vai para todo o corpo, tá certo? Então, saber se alimentar e nutrir-se é a chave para a boa saúde do corpo físico. Existem alimentos que são benéficos para o meu corpo e existem alimentos que são maléficos para o meu corpo. Tá? Um deles, eu vou falar aqui, e muita gente vai ficar com raiva de mim, tá certo? São os crustáceos, os famosos lixeiros do mar, que muita gente chama de fruto. Eu nunca vi você chamar um animal de fruta para comer ele. Né? Entendeu? Eu nunca vi. Você já viu um pé de siri? Eu nunca vi um pé de siri. Eu nunca vi um pé de lagosta, os pés tudo empenduradinho. Vocês já viram? Não. Já viu o pé de camarão? Uma árvore no fundo do mar, com os camarão tudo penduradozinho, o cara chega lá e vai colhendo, vai tirar o fruto do mar. Não, gente. Fruto do mar são os lixeiros do mar, porque tem lixeiro do mar, da terra e do ar. E esses, se você comer, você vai morrer, você vai detonar o seu sangue, porque o corpo deles tem substâncias que os protegem das imundícies, que são altamente nocivas para o ser humano. Tá? Bom, então vamos lá. Senão a gente foge do tempo. Então, a escolha dos alimentos que irão nutrir o seu corpo, a mastigação, onde você deve triturar bem os alimentos, certo? Então, quando estiver comendo, não fale,
Porque na hora de comer é na hora de mastigar. Então, você tem que triturar os alimentos, quebrar, mastigar, 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 mas muito mesmo, para deixar ele bem micros. Essa é a função da boca. Pegar uma maçã e deixar ela reduzida a pó, para que seja absorvida na sua corrente sanguínea. Então, depois da mastigação, o estômago não tem dente. Tem gente que pensa que o estômago tem uns dentinhos. Não tem. O estômago só mistura e protege os intestinos com o ácido clorídrico. Então, quando você mastiga bem, triturou, desceu, caiu no estômago, o estômago lá identifica, que é o terceiro cérebro, identifica, manda para o intestino. Só os alimentos crus. Os alimentos cozidos vão ficar retidos. Por isso que você nunca deve comer alimentos crus misturados com alimentos cozidos. Então, vamos lá. Aí vai para a absorção das vilosidades intestinais, que depende muito do processo mastigatório. Por isso, devemos triturar bem os alimentos na boca. Ei, pessoal do sangue O, tem que mastigar, viu? Não engula, não. Mastigue, porque o pessoal do tipo O, já foi. Então, tem que mastigar, gente. Dente é para mastigar, para quebrar. Tipo O. Então, vamos lá. Então, pois ali, né, que é o local, a boca é o local apropriado para destroçar, destruir os alimentos, reduzidos a tamanhos minúsculos. Então, a má mastigação resulta numa má absorção nutricional, levando prejuízos para o seu corpo. Certo? Bom, quais são os alimentos que contribuem para o transtorno de ansiedade? Eita, vai ficar tanta gente com raiva de mim agora. Olha só, açúcar branco, doce, bolo. Bolo tem o trio suicida, açúcar, ovos e leite. Mistura os três, é uma bomba. Bebidas açucaradas, refrigerantes, alto teor de açúcar e cafeína tem os refrigerantes. Farinha branca, o baiano já gosta de uma farinha, hein? Eita! Biscoito e pão branco. Quanto mais pão, mais perto do caixão, viu? Cuidado com o pão branco. Café aumenta o cortisol. Energéticos, ó, o coração. Bebidas alcoólicas em excesso, aquelas turbinadas de fim de semana, você está detonando seu corpo. Pizza, muito carboidratos, principalmente pizza com muito... Você já viu as pizzas como é? A cobertura de queijo? Eita, chega a ver derretido ali, né? Aquilo, misericórdia. Então, ketchup, aí você vai fazer, né? Você fazer uma vez ou outra lá perdido, uma vez no mês, 2 vezes, tudo bem, mas tem gente que é quase toda semana, né? Massas, tipo macarrão, tem que diminuir, gente. Chá preto, chá mate, álcool e bebidas alcoólicas. Essas aí são e também, né, os frutos do mar. Os peixes de couro, tá? Peixe de couro também, aqueles peixes, né? Liso, aquilo ali também, aquilo é um leão do mar. Aí sai comendo tudo que aparece pela frente. Então, eles também têm, que a gente conhece muito com o nome de remoso, né? Rapaz, o cara comeu ali um peixe, olha, saiu um bocado de furúnculo, um negócio no corpo, né? Aquilo ali é um veneno que tem lá dentro do bicho, que o seu corpo está lutando e dizendo assim, mas rapaz, esse cara daqui só come isso. É o seu corpo lutando para você viver e você não sabe disso, tá certo? Então, cuidado. É gostoso, mas mata, viu? Vamos lá. Depois que retira os nutrientes, vai para o fígado, né? Aí o fígado irá receber dos intestinos nutrientes, né? E também as substâncias tóxicas, né? Dos alimentos de péssima qualidade que a gente, às vezes, está botando para dentro. Né? Aí ele vai processar aquilo ali, né? Retirar as toxinas. Você já viu que depois que você come um negócio brabo, come um camarão, depois bate no fígado. Tu vai ver o tamborzão que fica. Bum, 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 bum. Dá até para sair no 7 de setembro batendo bum. Né? Ele absorvendo o veneno. O bicho, ele incha igual um sapo cururu. Aí fica aquele bum, 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 bum. É isso que... Ele é absorvendo as toxinas que iam te matar. Ele absorve para ele.
Tá? Então, essas toxinas, de alguma forma, elas causam transtorno no fígado, pois uma de suas funções é desintoxicar antes de enviar. Não é só chegar e mandar, não. Ele faz todo o processo, ele vai olhar, bate o carimbo, aí libera. Então, parte do que vai sair para as células ficam retidas no fígado, o que com o tempo vai causando lesões hepáticas e prejudicando o seu funcionamento. E aí o camarada vai se sentindo cansado, ficando com aquela barriguinha, né, de atleta, né, aquela bolinha. Quantos aqui já comeram algo e depois bateram do lado do fígado e sentiram um som de tambor? Esse som é típico de que o fígado está se desintoxicando-se, está desintoxicando. Bom, depois que retira, aquilo vai para o sangue. Né? O que ele conseguiu reter, ele reteve. O resto vai. Mas sempre passa alguma coisa, né? E aí causa um desequilíbrio no baço. Porque o baço é um órgão do nosso sistema linfático. O sistema linfático é que faz a limpeza do nosso corpo, tá? Para manter o sistema funcionando, né? A circulação, 24 horas, o sistema linfático lá. Passa isso pelo baço. Então, o nosso sistema de limpeza, né, do baço, ele atua como um reservatório de sangue em nosso corpo. É o responsável, o baço, por eliminar as plaquetas velhas, as plaquetas aposentadas. Passou lá, o baço segura e elimina, né? Vocês sabiam que as plaquetas, elas têm uma expectativa de vida de 5 dias úteis? Cada 5 dias, as plaquetas têm que sair fora. Sai fora. Então, a produção é constante, né? Então, uma das principais funções do baço, segundo a medicina oriental, é governar a transformação e o transporte, e controlar o sangue e enviar para o coração quando for necessário, né? Então, ele também controla os nossos músculos e os nossos membros, né? Ele está relacionado estritamente com a qualidade dos alimentos que eu e você come diariamente e com a produção do sangue. Tá? Então, o transporte e a transformação, isso gera o quê? O que chama-se energia dos alimentos. Todo alimento tem energia. O único alimento que não tem energia é aquele bicho morto que a gente come todo dia. Aquele já morreu, não tem mais nada. Energia só tem nos alimentos crus, nos alimentos que vêm da terra. Esses outros alimentos não têm. Tem proteína, tem algumas coisas, mas energia mesmo eles não conseguem. Tá? Então, vamos lá. O intestino grosso. Aí, né, a gente já veio lá, né? Intestino delgado, descemos, chegamos lá no intestino grosso. A depender do que foi produzido pelo seu intestino delgado, o intestino grosso pode acelerar ainda mais a saúde ou a doença. Certo? Alimentos que não foram bem mastigados pela boca, bem processados pelo intestino, né, incluirá resíduos de difícil eliminação pelo intestino grosso. Ou seja, vai gerar problema no escritório, ou seja, ou na parte de despachar mercadoria, né? Porque vai chegar ali com problema pesado, né? Porque eu costumo dizer que o intestino grosso não tem quem empurre, não tem quem puxe, né? Para que o quimo ou as fezes possam fazer o transporte, porque ela cai embaixo, no subsolo, aí ela tem que subir, depois ela tem que atravessar do lado direito para o lado esquerdo, depois ela desce no elevador Lacerda, aí ela pega a rampa do intestino, né? E aí depois ela pega o reto e vai embora. Só que para fazer esse trabalho, tem que começar na boca, a boa mastigação, para não levar resíduos muito pesados para o trabalho intestinal. Por isso que muitas pessoas têm
prisão de ventre, tá certo? Então, entendeu? Tipo, ó, tem que mastigar. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Um quimo pesado, ele vai dificultar o seu trajeto dentro do intestino grosso. Poderá resultar em cólera nas paredes do intestino, né? O pessoal da tapioca aí, né? O pessoal gosta de comer a tapioquinha. Essa tapioquinha vai soltando um grudezinho, e isso vai colando nas paredes, né? E depois dificulta a passagem dos elementos que querem sair dali o mais rápido possível. Então, a dificuldade de evacuar, né, é uma das dificuldades que essa cola intestinal provoca, né? Então, há também a produção de gases tóxicos, resultado da prisão de ventre, né? Porque as fezes que ficam retidas por mais de 24 horas, elas começam a ficar fétidas, porque muita gente se alimenta com coisas mortas, e essas coisas vão ficar dentro do intestino da pessoa. Se ela estivesse fora, ela estaria apodrecendo fora, só que agora ela vai apodrecer dentro de você, ok? Então, esses gases tóxicos são produzidos no interior do intestino grosso, levará todo o corpo à intoxicação e ao envenenamento. Quer saber que tipo de gases estão dentro do seu corpo? Observe. Ao soltar um pum ou gases, se o cheiro é fétido, insuportável, se todos correm de perto de você e somente você não corre porque você está dentro de você mesmo, o resultado desses gases está envenenando o seu corpo, está intoxicando você, certo? Está intoxicando o seu cérebro e, consequentemente, a sua mente. Então, às vezes, nós não fomos educados para perceber isso, né? A gente acha engraçado, né? Nossa, né? Se for dentro de um elevador, misericórdia, né? O cabo ia para o 10º, no segundo ele já desce. Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento sobre os gases, porque você vai entender o que é que está acontecendo dentro do seu corpo. Entende? Então, você tem que fazer alguma coisa. Aí, depois dos gases e tal, aí vai acontecer o quê? Um desequilíbrio na amígdala cerebral. Aí é que está o X do problema, né? Quando temos bom, a amígdala cerebral, ela são duas pequenas glândulas que ficam no centro do cérebro, né? Elas são como pequenas amígdalas, né? Minúsculas, 2 carocinhos pequenos, mas que têm uma função primordial em nossa sobrevivência. Quando estamos diante de um perigo, essas duas glândulazinhas, elas ficam hiperativadas e elas liberam substâncias químicas que vão se comunicar com outras áreas do seu cérebro, desencadeando uma reação corporal do medo. Certo? Aí, nos transtornos de ansiedade, essas amígdalas estão muito em alerta e o cérebro não consegue inibir isso. Ou seja, é um desequilíbrio orgânico ocasionado lá embaixo, que vai estimular lá em cima, começa a haver um desequilíbrio nessas amígdalas cerebrais, e esse desequilíbrio provoca uma diminuição na produção da serotonina e libera em alto nível a de adrenalina no organismo, que é a adrenalina que é responsável por desencadear os demais sintomas físicos relacionados com o estresse. Por isso que uma pessoa que fica hiperativa, né, ou com ansiedade exacerbada, é porque ela está com a amígdala cerebral descontrolada, certo? E o tratamento medicamentoso que é receitado inclui simplesmente aumentar a serotonina, porque aumentando a serotonina consegue diminuir essa ativação da amígdala, controlando a ansiedade. Agora eu te pergunto, e cura? Quem disse? Cura? Eu estou com desequilíbrio lá na serotonina, causada por uma ativação da amígdala cerebral.
Aí eu tomo um medicamento que aumenta a serotonina para igualar, para equilibrar. No dia que eu não tomar o comprimido para aumentar a serotonina, o que é que acontece? Que ela vai continuar exacerbada, vai continuar exacerbada. O desequilíbrio continua, não é verdade? Além disso, a ansiedade é o quê? É uma resposta do corpo vinda da onde? Do sistema nervoso autônomo, que age independentemente do nosso pensamento racional como um reflexo. É natural. Então, o sistema nervoso autônomo, o parasimpático, né, tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma, em que a pessoa se encontrava antes da situação do estresse. Então, o sistema nervoso autônomo simpático eleva. O parasimpático, fique calmo, né? Então, é assim que funciona. Um sobe, daqui a pouco o outro baixa, equilibra, e assim a gente vai levando as pessoas que não têm ansiedade e conseguem manter esse equilíbrio. Só que esse desequilíbrio orgânico não permite que o organismo assuma a postura de calma e tranquilidade diante de uma situação que está controlada sob controle. Entendeu? Então, esse descontrole que acontece no nosso cérebro, né? E também lá nos nossos intestinos, eles interferem na produção do GABA. E o que é o GABA? É um ácido gama-aminobutírico, né? Conhecido. O GABA é um neurotransmissor químico inibitório do sistema nervoso central, responsável por reduzir a atividade dos neurônios e outras regiões do cérebro. Você está entendendo? Eu não quero que vocês percam o fio da meada, tá certo? Não percam o fio da meada, que é a questão da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Isso é um descontrole, né, na produção, né, de alguns neurotransmissores. Entre um deles está o GABA. Mas você tem que saber o que é que ativa esse descontrole, tá certo? O que é que ativa esse descontrole? Bom, o GABA ele é um calmante natural que controla a ansiedade, diminui o estresse, ele atenua os efeitos do nervosismo do organismo, tá certo? Você quando vê uma pessoa nervosa demais, tem uns que tremem que fica assim, né? É GABA, tá faltando GABA nele, né? Então, é muito estresse, né? Um cara muito estressado, é GABA nele. E pode ver que tudo isso está relacionado com o alimento, com a água. Daqui a pouco a gente chega lá, certo? A diminuição desse neurotransmissor está relacionada com alguns transtornos de saúde. Olha o que a diminuição desse neurotransmissor causa, viu, gente? Autismo, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, epilepsia, fibromialgia, meningite, alguns tipos de demência, como o Alzheimer, alguns transtornos intestinais, doenças de Crohn, câncer coloretal, síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa e por aí vai. Olha como é importante você manter, né, o seu corpo bem alimentado de uma forma inteligente. Eu sempre digo assim, não faça o que todo mundo faz, senão você vai ter a doença que todo mundo tem. Tá? Se você não quer fazer parte da grande massa que vive de hospital em hospital, de clínica em clínica, você tem que ser diferente. Você tem que pensar diferente. Porque senão você vai ser igual. Tá certo? Então, veja bem, como é produzido o GABA? Será que seus níveis de GABA estão baixos? Vamos ver. Na maioria dos casos, a disfunção do GABA pode ser atribuída diretamente ao seu estilo de vida. Olha, então, veja bem, o seu estilo de vida pode estar comprometendo a produção de GABA. E é por isso que alguns que estão aqui
nos colocando, que sofre há 9 anos, há 10 anos, há 15 anos, né, com esse problema. Então, fique atento ao que nós vamos falar aqui, que vai dar uma luz para que você possa melhorar, né, o seu estilo de vida, tá certo? Um pesquisador lá de Harvard, ele disse o seguinte, né, que tudo isso, né, essa disfunção de GABA, ela está diretamente ligada ao estilo de vida, né? Má alimentação, falta de sono, muita cafeína, intolerância ao glúten, né, são as causas da disfunção de GABA. Tira o glúten, tira o café, dorme e come bem. Aí você vai ter uma boa produção de GABA e aí você vai começar a ter uma vida normal e tranquila, certo? Olha só, gente, vocês que gostam do cafezinho, o cafezinho, ele inibe, né, a cafeína, inibe a atividade do GABA, certo? Os intestinos produzem o GABA. Sabe quem produz o GABA nos intestinos? As bactérias intestinais, né? Tem bactérias que trabalham, né? Tem bactéria que é só parasita, não. As bactérias trabalham, então elas produzem também esses neurotransmissores. Por isso que você, quando tiver com a sua flora intestinal, com baixas bactérias, você tem que manter equilibrada a população bacteriana intestinal, tá? Então, um desequilíbrio entre as bactérias intestinais boas e ruins pode levar a baixa produção de GABA e uma deficiência de vitamina B6. Deficiência de vitamina B6, opa, produção do GABA fica comprometida. Tá certo? Então, cuidado com a B6, que ela ajuda, ela interfere na produção. Agora, estamos conscientes, nós estamos conscientes de que ansiedade, depressão, síndrome do pânico, não se resume apenas a um comprimido para você tomar. Né? Ou tomar aqueles que você dorme a noite toda, remédio para dormir, não sei o quê. Drogas. Drogas são drogas. Tá certo? É preciso compreender o funcionamento do corpo para saber tratar de forma natural e inteligente. A pergunta agora é: como que eu posso diminuir a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico? Como? A resposta é simples, mas muito simples. Eu vou dar aqui 7 passos para você fazer uma revolução na sua vida. Tá ok? Anote aí, é muito difícil. Para você achar, tem que procurar muito aí na sua massa, viu? Primeiro, ar puro. Exercícios respiratórios ao ar livre, onde tem árvores. Não faça caminhada onde os carros passam, e você lá caminhando, respirando aquele gás. Você só vai se prejudicar. Luz solar ao ar livre, pouca roupa, tome sol. Aquela bolona vermelha que está lá em cima é para nós, viu? Não reclame dela, não. Água viva e medicinal. Protocolo da água tratada magneticamente. Tem um projeto maravilhoso chamado Projeto de Saúde Timol. Vou falar nele daqui a pouquinho. Alimentos vivos. Quarto, alimentos vivos. Não é comer o bicho vivo, não, tá? É maior proporção de alimentos crus, que vem da terra, tá? E fazer, olha, alimentos vivos e fazer um jejum semanal. Uma vez por semana, um jejum. Uma vez por semana, um jejum. E tem o domínio próprio, que é o quê? Determinação. Seja determinado. Tem gente que diz, eu não consigo, se tirar o meu requeijão, se tirar o meu leite, eu vou morrer, se tirar a minha carne, eu estou morto. Não, querido, você não vai morrer, não. Você vai ter saúde. Exercícios físicos, caminhadas, né? Ou uma academia, no máximo 1 hora. Nada de correr 60 quilômetros, 2 dias correndo, não precisa. É uma caminhada boa,
né? Num ritmo, não é aquela sair conversando, batendo papo, mas tu viu? Não, não sei o que tal. Você viu o Orlando lá naquela apresentação da Timol, tal? Não, é caminhando, não fala comigo não, para fazer o corpo, ó. Já viu como é que movimenta uma locomotiva? Tchum, 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 tchum. É assim que eu faço a caminhada, lá vou eu, entendeu? Bota no ritmo, meu amigo. 30 minutinhos. Não ande por quilômetro, ande por hora. Ciclos de repouso. Vocês conhecem o ciclo circadiano? Já falei aqui o ciclo circadiano. Tá certo? Que é o quê? Dia e noite. Dia e noite, 24 horas. Então, à noite, durma. Sono restaurador. Né? E a cada 7 dias, faça um descanso. Dê um descanso ao seu aparelho digestivo, que é o jejum frugal. Outras medidas. Reduzir o mínimo ou a zero o consumo de café. Se você tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, né? Ansiedade, tira o café. Senão você tem insônia, tira o café. Senão você, meu amigo, não tem jeito. Não dormir depois das 22 horas. Procure dormir, assista live quando terminar, 9, 9h30, você já está ajeitando a caminha, o travesseiro. 10 horas, ó, sono, para pegar a produção de hormônio no topo. Reduzir o consumo de carne vermelha, para quem não consegue, consuma uma vez por semana. Reduzir o consumo de frangos de granja e ovos de granja. Reduza a zero. Eliminar água gelada do seu consumo. Quem tem ansiedade, tira a água gelada. Eliminar bebidas, suco, Coca-Cola, refrigerante, junto com a comida. Tira isso, sólido é sólido, líquido é líquido. Reduzir a zero os alimentos cozidos noturno, de noite. Aquela janta que inventaram para nós é para a gente ficar doente. Sabe aquele jantazão cheio de, sabe, coisa, né? Tem gente que repete o almoço. Aquilo ali vai tirar a tua vitalidade. Não vai chegar aos 80. Tudo bem. Usar suplementos específicos, né? Porque nem sempre você faz um mineralograma, vê como é que estão seus minerais, as vitaminas, e aí você faz uma suplementação. Esses são os 8 passos para você manter o seu organismo. Eu estou falando rápido por causa do tempo. Vai ficar gravado, depois você volta, vai anotando direitinho, distribui para o pessoal. Vamos bombar esse vídeo aí, fazer chegar pelo menos a umas 200 mil pessoas, viu? É a meta. Orlando fica me cobrando 200 mil. Digo, vamos lá, vamos botar, pessoal. Se a gente, olha, tem 491 pessoas aqui, tá certo? E tem mais 205 lá no YouTube. Vamos lá, pessoal, vamos distribuir isso aí. Bom, eu quero falar agora especificamente do melhor e do único alimento que a Terra nos proporciona. Agora eu vou falar da água tratada magneticamente. Depois, nós vamos ouvir alguns testemunhos. Bom, vocês sabem que 75%, em média, 75% do nosso corpo é água. Tá? 25% é as outras coisas. Você espremer o fígado, 75% dele é água. Se você pegar o cérebro, espremer, 75%, vai ficar um bolinho desse tamanho, o resto é tudo água. Então, quando você vai no profissional de saúde, você está com problema de ansiedade, aí você vai lá no profissional, estou com pânico, vai no profissional, aí ele pergunta assim, qual é a qualidade da sua água? É isso que ele pergunta? Quanto de água você deve estar tomando todos os dias? Já ouviu algum profissional de saúde que perguntar isso? Ué, não? Ué, se a água é imprescindível à vida do planeta e de todos os seres viventes, plantas e animais, e não te pergunto sobre isso, alguma coisa está muito errada. Se 75% do nosso corpo é água, e eu estou doente, e a pessoa não me pergunta qual é a qualidade da minha água, então está faltando alguma coisa. Ele só vai cuidar de 25%. Bom, se você quer se livrar de qualquer enfermidade, tudo deve começar primeiro pela qualidade da água que você usa. Nós somos adestrados a comprar remédios químicos, que irá gerar efeitos colaterais e vai gerar outras enfermidades, tá certo? Mas não é esta água
que é distribuída pelas concessionárias, tá certo? Não, você compra lá um garrafão de água mineral, botijão, garrafinha. Essas águas, queridos, são águas mortas, tá certo? Águas mortas e com pH muito baixo. É tão baixo que não deveria ser para o consumo humano. Porque uma água para ter o ideal para o consumo humano tem que ter um pH acima de 7,5. A água que nos é fornecida aqui em Maceió é 4,33 o pH, quase um refrigerante. É baixíssimo, é impróprio para o consumo humano. Estas águas apenas conseguem matar a sede e mal. A água tratada magneticamente, ela diminui a dureza da água em 6 vezes. Né? Por quê? Essa água que está no garrafão, ela está presa, está sem vida. Né? E os clústeres diminuem também, promovendo o quê? Promovendo uma hidratação total da célula. Quando eu bebo água, a água vai para as minhas células, para o meu corpo. É isso que eu tenho que entender. A água presa, ela perde minerais, ela perde nutrientes, vai se perdendo. É como, por exemplo, você chega na feira, no supermercado, essa semana eu estive lá para comprar uma melancia, que é o meu almoço do sábado, aí o cidadão disse, estava com a melancia tudo partida. Eu digo, mas, meu amigo, se você partir a melancia, você matou a melancia, porque os nutrientes dela vão se dissipar. Não, rapaz, mas abrir agora. Eu digo, é agora, quando eu chegar em casa não tem mais nada, porque em meia hora acabou. É por isso que ela vem fechada, senão a natureza já fazia ela aberta, você chegava lá e pegava. A fruta fechada, ela tá conservando os seus nutrientes. Você abriu, você tem que consumir rápido, senão já era, vai embora. Né? Então, a água presa, ela perde os minerais, perde nutrientes, porque a vida de todo ser deve estar em movimento, e essa paralisação faz com que a vida da água diminua e ela passa a ser consumida. Ela, ao ser consumida, ela não irá produzir energia para o nosso corpo. Tá vendo? Então, vida é célula ativa, e só existe vida se a célula tiver energia. Eu só estou aqui falando com você, né, nessa velocidade, porque as minhas células estão ativas, com energia. Senão eu já estaria dormindo e vocês também, ok? Então, para aumentar a energia da célula, o que é que eu faço? Como é que eu faço para aumentar? Qual será o percentual de água e o percentual de alimentos? Você tem que ter um equilíbrio inteligente sobre a quantidade de água e a quantidade de alimentos vivos, e a base é a base, né, para um corpo saudável. Né? Então, eu tenho que pegar né, ter um consumo de água adequado e saber como eu faço a distribuição dos alimentos durante o dia, certo? Então, olha só, a água tratada magneticamente, gente, ela vai aumentar a produção de ATP, né, que é o trifosfato de adenosina, que é uma molécula que é carregadora de energia, né, que as células utilizam isso. Então, ela aumenta o metabolismo, né? E também a absorção de nutrientes, porque a célula está ativa, né? A água tratada magneticamente, pelo projeto de saúde da Timol, acompanha também o TOPH+, né? Que vai colocar os minerais essenciais na água. Toda água tem que ter os minerais essenciais. Então, uma água que está presa lá, sua água estava presa, ela já perdeu os minerais, principalmente cálcio e magnésio. E quando você adquire o projeto, o produto, ele vai acrescentar ali, na medida certa, esses minerais, tá certo? Então, olha só, e olha outra coisa, viu? A Timol é a única empresa, talvez no Brasil e no mundo, que tem esse projeto dessa forma fantástica, né? Ou seja, tem o silocimol, que é o silocimol, ele é o motor de energia. E o TOPH+, ele é o combustível desse motor, que faz com que a coisa funcione quando você toma uma água com esses dois produtos, né? Que vem com, ela coloca o cálcio e o magnésio e ainda vem com o infravermelho longo. Vocês sabiam que o cálcio e o magnésio, eles são minerais essenciais à vida da nossa célula? Né? O infravermelho longo, né? ele
ele ativa trilhões de células por minuto, ajudando a eliminar o ácido lático e toxina. O ácido lático é que arrebenta com o nosso corpo, né? Nós estamos com um corpo ácido, cheio de ácido lático, né? E quando você toma essa água tratada desta forma, né, o seu corpo se renova. O infravermelho longo, ele auxilia contra a inflamação, contra o inchaço e contra as dores musculares. Estou revelando o segredo aqui para vocês, certo? Então, veja bem, esses produtos foram desenvolvidos para suprir, né, a falta desses minerais essenciais para o organismo na água consumida pela população. E essas informações, e muito mais, você vai poder confirmar com o distribuidor da Timol, que acompanhará contigo quando ele fornecer esse produto para você. Ele vai te acompanhar por 60 dias e vai te dar todas essas informações. Então, fechando aqui a nossa breve apresentação, no tempo certo, que fique bem claro que os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão e os transtornos de síndrome do pânico, eles têm um único ponto de convergência, que é o desequilíbrio orgânico. E esse desequilíbrio orgânico, ele acontece pelo nosso estilo de vida, a forma como eu administro a minha vida, a forma como eu me alimento, a forma como eu bebo água. Esse simples ato de fazer isso. Então, pela manhã, coma como um rei, uma rainha, pode se abastecer à vontade, faça as divisões, alimentos crus, sempre primeiro, tá? Meio-dia, coma como um príncipe ou como uma princesa. E à noite, como um mendigo ou uma mendiga. Pouquíssimo, o mínimo possível. Durma com fome. Deixe o seu corpo se comer, que ele vai trazer saúde para você. A noite foi feita escura para a gente não enxergar a comida. Você sabia disso? Eu quero ver no escuro, onde é que está o frango? Cadê? Você não vai achar. Está escuro, tá certo? Foi feito para isso, para que a gente não comesse. Mas nós somos teimosos, a gente bota a lâmpada, acende o candeeiro, mas eu quero comer. E essa comida demais está trazendo enfermidade para nós. Perfeito? Então, a cura é simples. Muda o seu estilo de vida. Água tratada magneticamente, Projeto Saúde Timol. E tenha descanso noturno, durma cedo, procure dormir cedo. Eu estou com insônia. Quando você começar a usar o projeto, o seu corpo vai começar a se limpar numa rapidez tão grande que você não vai acreditar. Por isso que nós vamos ter aqui alguns depoimentos de pessoas que tinham problemas e que hoje, ao fazer parte do uso desse projeto, estão com a saúde recuperada e vão dar para nós aqui o seu testemunho de vida. Perfeito? Muito obrigado a todos pela paciência de vocês. Agradeço demais aí a oportunidade de poder comentar sobre isso e dar essa luzinha aí, essa trilha aí para vocês pegarem e se livrar dessas enfermidades e de muitas outras com o seu, né, com o seu projeto Timol e levar também para outras pessoas. Fica com Deus, vamos em frente. Agora é com você, Orlando. Doutor Cleuber, nós aqui agradecemos, né? Você acabou de agradecer a todos, mas tenha certeza que todos nós aqui é que agradecemos todo o conhecimento que foi partilhado. Eu vou passar para a Fernanda vai falar contigo, mas antes de passar para ela, deixa eu vir aqui no YouTube. A Lu, ela faz a seguinte pergunta, doutor Cleuber, queremos ouvir de ti. Ela diz, olha, ela começou a tomar água magnetizada e quanto ela mais toma, ela sente sede. Será que o corpo dela estava desidratado? Exatamente. Esse é o ponto, ou seja, ele não estava desidratado, não. Ele estava travado, né? Ali, porque o nosso corpo, gente, olha, vocês não têm ideia de quanto inteligente é esse equipamento. Nós só estamos usando ele, gente. Nós somos um passageiro. O nosso corpo ele é auto-administrável, entendeu?
Então, o que é que aconteceu? O organismo agora está sendo renovado. A sede é para você beber água, minha filha. Deu sede, beba água, beba água. Vai botando água para dentro, porque o seu corpo está precisando, ele está se limpando. Ele está se limpando. Cada vez mais que você o hidrata, mais ele está levando água onde antes não tinha. Tá certo? Por isso que agora o seu corpo está destravando, tá certo? E coisas maravilhosas ainda vão acontecer aí pela frente, viu? Pode ter certeza disso. Fernanda, por favor, Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Então, eu moro aqui na cidade de Paragominas, no estado do Pará. É um prazer estar falando aqui com o doutor, né? Então, eu tive um histórico, né? Há 23 anos, né, eu já sofria, né? Com esse problema de ansiedade e depressão. Só que eu só fui fazer tratamento 8 anos atrás. E fiz, né, o uso de medicações que teve efeito contrário no meu organismo, até sentir todas as noites que eu dormia em tomando, né, as medicações, eu sentia, eu sonhava, aliás, eu tinha pesadelos com a morte, né? Uma coisa muito estranha, né, devido às medicações que eu tomava. Recorri à médica e ela disse que isso nunca tinha acontecido com nenhum dos pacientes dela em toda a carreira, né, na medicina, né? E ela disse que ia fazer disso um motivo de estudo, por que isso aconteceu comigo? Ela retirou o remédio, substituiu por outro, fluoxetina. E aí eu tomei por um período, por 8 anos, na verdade. Só que eu não me sentia bem, né? Porque quando o remédio acabava, eu sentia o efeito contrário no organismo, né? Eu sentia efeito contrário, eu sentia muita abstinência, muito sono. E, inclusive, eu tive até reações de querer fazer maldade com as pessoas, né? Até com crianças mesmo, né? Uma coisa assim muito absurda que vinha no meu cérebro. Aí eu decidi que eu não ia mais tomar remédio nenhum na minha vida, né? Porque 8 anos tomando remédio, em vez de resolver o meu problema, fazer a piorar, né? Aí o que aconteceu? Fui na doutora, falei para ela que eu não ia mais tomar e que eu assumia qualquer risco que acontecesse na minha saúde, que eu seria responsável e que eu não ia mais fazer uso de medicação nenhuma. Ela entendeu, fui na farmácia, entreguei 8 cartelas de medicações e aí eu fiquei pensando como é que meu corpo vai reagir, né? Porque eu não fiz o desmame, na verdade. Eu assumi com todos os meus riscos, né? Que poderia acontecer. Daí, quando eu conheci esse projeto, eu entendi os benefícios dele na minha saúde. É incrível, né? Como já 2 meses e 23 dias já consumindo essa água tratada, né? Magnetizada, corrigida. Então, uma coisa que eu também não conseguia era dormir, de jeito nenhum, né? E muita insônia nas minhas noites, não conseguia dormir por nada. Depois que eu conheci esse projeto encantador na minha vida, hoje eu consigo dormir, eu não sei mais o que é insônia na minha vida, tanto é que essa questão do sono, eu passava horas e horas em claro à noite, não conseguia dormir, mas depois que eu consegui fazer uso do projeto há 2 meses e 23 dias, só ressaltando aqui, o que aconteceu? O sono me agarra mais cedo, quando dá 4 horas da tarde, já dá vontade de dormir, aí eu falo assim, não está na hora de dormir ainda, não deu 6 horas, não deu 7, aí eu fico, sabe, eu presto atenção que o meu corpo, que antes eu não conseguia dormir, já por muitos anos de insônia, ele começou a dar uma resposta mais cedo, tanto que às vezes quando eu realizo minhas atividades noturnas, eu tenho que ser mais rápido, porque o corpo já pede para ir para dormir. Então, eu fico encantada como o corpo, né, ele consegue dar essa resposta. E assim, eu estou muito feliz, só para falar apenas esse, porque tem mais outros, só que eu não vou falar no momento, porque o objetivo da live de hoje é sobre esse tema. Então, eu estou muito feliz hoje por estar fazendo parte desse projeto
incrível na minha saúde, estar também levando saúde para outras pessoas. Depoimento fantástico, viu, Fernanda? Você falou que se emocionou, até eu fico emocionado aqui, eu acho que todos nós que estamos assistindo, né? Até o Orlando chorou ali, que ele limpou ali as lágrimas, mas é verdade, eu estou brincando assim, mas muito... as pessoas não têm ideia, né, do que isso significa para uma pessoa que vinha sofrendo 8 anos, né? Você falou, né? 8 anos você com um problema. E outra coisa que você falou aí, né? Você disse que tinha pesadelos, tomava os remédios, tinha pesadelos terríveis, pensamentos, né? Olha só, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, eles são reflexos da qualidade do nosso sangue. Tá? Os sonhos, porque assim, o Criador nos deu um sonho, o sono e o sonho com um objetivo, nos fazer bem. Olha só, enquanto eu durmo, meu corpo se restaura. Meu corpo está se restaurando. E eu estou dormindo, para não ficar sem ver nada, vem um sonho, que aí no sonho eu sou o protagonista, né? Eu só me dou bem no sonho. Geralmente, quando eu me dou mal, eu acordo para começar de novo, né? Para não ter problema. Mas é o seu corpo se manifestando. Então, se você está tendo muitos sonhos atribulados, é porque alguma coisa está de errada no seu equipamento, no seu corpo físico, tá certo? E a chave de tudo isso é o sangue. Então, é bom sempre a pessoa, quando tiver que tem esse tipo de problema, faça um exame de sangue, principalmente de vitaminas e minerais, para ver os desequilíbrios, tá certo? Geralmente, quem tem, às vezes, assim, problemas de insônia, por exemplo, tem pessoas que sonham a noite toda, quando acorda de manhã não se lembra do sonho. Sonhou o quê? Sonhei, mas não me lembro. Né? Deficiência de vitamina B6 e outras vitaminas. Então, é muito importante saber disso. E outra coisa que você mencionou aí, né? A sua decisão de dizer, não vou mais tomar isso aqui e vou procurar um outro meio, né? E você achou, você foi muito feliz porque você foi no ponto certo, né? O silocimol com o topega mais. Né? E você vê, né? O seu corpo vai se limpando a tal ponto que logo cedo, né? Você já começa a sentir sono, né? Não é verdade? Eu aqui, quando eu termino a live, 9h30, eu já estou para lá de Bagdá, porque eu começo a ter sono 7h30 da noite, eu já estou cochilando no sofá, a esposa chega lá e diz, ei, tá na hora. Então, já vou, é muito sono. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu durmo a noite inteira. Não tem preço você dormir a noite inteira. Não tem preço. Muito obrigado pelo seu depoimento, Fernando. O Cleuber, Obrigada. Fernanda, o Cleuber e Fernanda falou do sangue, e na semana que vem a live vai falar sobre o sangue, tá? É Daqui a pouco verdade. colocar o encarte, vai ser muito bom. Fernanda, as suas palavras, o seu depoimento, ele nos tocou profundamente. Tenho certeza que todos que estão aqui assistindo ficaram emocionados. Comigo não foi diferente, tá, Fernanda? Mas eu queria, diante da sua radiante felicidade, que é expressa nas suas palavras, quero te fazer uma pergunta. Como é que você se sente em relação à pessoa que te apresentou esse projeto? Pode ativar o seu áudio. Como é que você se sente em relação à pessoa que te apresentou essa tecnologia, esse projeto? Impactada, realizada. Encontrei a solução que eu estava buscando há tanto tempo e não sabia onde encontrar, e isso de uma forma tão natural que eu não duvidei quando me foi apresentado esse projeto, porque se um projeto tão magnífico como esse beneficiou essa pessoa e tantas outras, como me foi relatado, então por que eu poderia questionar ou duvidar? Mesmo sem ter pesquisado, na verdade eu nem fiz pesquisas, né? Eu já estava mesmo buscando uma solução, porque eu tinha medo de ter os efeitos, né, contrários aos remédios. Então eu fui com tudo, eu fui de cabeça, né? E jamais duvidando, porque
se a água corrigida magneticamente, então, por que duvidar de um projeto que é, além de ser supremo, né, água natural, só que de uma forma bem estruturada, né, todo um protocolo ali envolvido. Então, eu me agarrei de verdade a esse projeto e não tive nenhuma dúvida do quanto ele me fez bem e do quanto ele é feito para muitas pessoas que eu estou também levando. Mudou sua vida, né, Fernanda? Mudou sua vida, né? Completamente. Fernanda, muito obrigado, viu? Ficamos Obrigado, Fernando. felizes de ouvir esse relato, né, Cleuber? Muito obrigado, Fernanda. Agora, vou trazer aqui para o nosso bate-papo a Maria Helena, né? Depois desse relato tão comovente da Fernanda, Maria Helena, por favor, suas colocações é com você. Pode ativar seu áudio, Maria Helena? Isso. Eu sou convidada do Marcos Paulo, né? Eu já tenho um tempinho que eu sempre estou participando nas reuniões, e hoje tem 7 dias que eu comecei a usar o Timol, que eu comprei na mão do Paulo, Marcos Paulo, né? E o projeto é muito bom e eu já tenho um grande resultado. Há 2 anos que eu estava de olho para mim começar a usar e as condições não me permitiam. E como tem 7 dias que estou usando, o meu intestino voltou normal, porque eu tenho muitos anos que eu estava doente do intestino. E meu intestino, entre esses 3 dias, eu estava colocando era pedra para fora, e estava um peso muito grande na minha barriga, nas minhas pernas e nos meus pés, como que eu estava carregando uns tijolos debaixo dos pés. E eu estou bem melhor. Agradeço por esse projeto, porque eu ia adquirir uma doença muito grande para mim, que não ia ter solução, viu? E com ele eu sabia. Eu sempre fazia pesquisa sobre esse projeto e eu vi que ia ser bom para mim por causa do meu intestino. E está sendo ótimo. E para o meu marido, com 4 dias que ele estava usando, 3 a 4 dias, ele começou a andar de bicicleta, porque ele precisava andar de bicicleta e ele não andava por causa da dor nos joelhos, que ele tem problema nos joelhos há muitos anos. Ele agora pode andar de bicicleta e não sente nada. Coisa boa, Maria Helena. Você está onde, Maria Helena? Você mora onde? Em Buritis, Minas Gerais. Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Olha só, Maria Helena. Então, quer dizer, né? Você já vinha sofrendo há algum tempo com o intestino preso, né? Isso, e esse intestino preso refletindo na sua circulação. Você tinha problema de pressão alta? Eu tenho há muitos anos, uns 22 anos que eu uso o remédio para pressão alta. E, olha, dentro de 2 anos eu dei infecção urinária 2 vezes, e o dia que eu comprei o aparelho na mão do irmão Paulo, eu estava mal, tomando antibiótico para infecção de urina. E eu descobri que era por causa disso. Olha só. E aí a água começou a fazer o trabalho, né? Você começou a tomar água conforme ele orientou, seu esposo também. Isso aí. O que é que aconteceu com a Maria Helena, pessoal? Todos nós aqui já temos uma noção do que aconteceu, né? Ou seja, o equipamento, o corpo físico da Maria Helena estava altamente intoxicado, inflamado, né? Travado, como se diz, né? E aí, quando essa água, que é a água que eu digo medicinal, começou a entrar no organismo dela de uma forma adequada, né, começou a dar energia para as suas células, né? E aí o sangue foi se limpando e o organismo, sendo bem nutrido com sangue de boa qualidade, começou a fluir, e vai fluindo, e a pessoa não pode parar, tem que continuar tomando, porque a água é a vida, né, do nosso corpo. Verdade, isso. Olha, há 17 anos nós trabalhamos com o Purifique, e nós bebíamos muita água com
Purifique. Nós temos o hábito de beber água bastante. Então, foi mais fácil para mim já dar um grande efeito esses 7 dias, que hoje tem 7 dias que eu comecei a tomar, porque nós temos o hábito de tomar água. Eu estava tomando muita água, mas estava me fazendo mal, que era água mineral que nós tomava. E em uns 7 dias você já sentiu uma Demais. diferença? No segundo dia já começou e olha, agora eu estou bem. Amém. Beleza. Helena? Minha pele era muito seca, minha pele, para vocês terem uma ideia, era meio litro de creme por mês que eu gasto. Já diminuiu esse dia, porque minha pele não está mais seca. Quanto mais eu ponhava o creme, mais a minha pele puxava e era mais seca. Coisa boa, né? Quer dizer, são tantos benefícios que não para enumerar. Que... Agora, o que é interessante, né? Helena, agora me responda uma coisa. Quando a pessoa, o irmão aí te ofereceu, te falou do projeto, foi que você sentiu assim de imediato? Você acreditou que realmente seria da forma que ele estava falando, ou você ficou assim, meia... Não, eu acreditei, era há 2 anos atrás, viu? Eu acreditei porque o benefício que nós do Purifica há 17 anos foi muito bom para nós, e nós larguemos, e o Purifica foi à falência, nós não tomou mais, o aparelho acabou, nós não teve como comprar outro. Eu acreditei no dia que ele me falou pelo Face, Maria Helena, eu posso te falar com o que eu trabalho? Aí ele falou, eu acreditei que isso era um grande projeto para toda a humanidade. Muito bem. Que o seu testemunho possa levar luz a outras pessoas e os seus amigos e irmãos aí também da região, você possa levar isso, porque esse projeto não pode parar, né? Nós temos que levar isso ao maior número de pessoas, porque as pessoas estão precisando de um cuidado, né, com a sua saúde de uma forma mais natural possível, tá bom? Muito obrigado pelo seu depoimento, Orlando. Acrescentar um fato, uma questão muito importante, antes de passar para a Antônia, é que a nossa tecnologia é a única no mundo com comprovação científica. Então, esses resultados que vocês estão vendo, eles não são resultados, o efeito placebo, a autossugestão, a indução, a fé. Os estudos científicos comprovam que esses resultados realmente ocorrem em resultado da água tratada magneticamente. Então, nós temos uma tecnologia que, inclusive, é reconhecida internacionalmente. Então, os que estão pela primeira vez podem ficar tranquilos. Vão utilizar um produto devidamente testado e com comprovação científica. Antônia, com você, por favor. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria uma orientação e fazer uma pergunta. Faz 3 meses que a gente está tomando a água, eu e meu esposo, e meu esposo está com uma infecção nos olhos há mais de 1 mês. Quer dizer, antigamente ele tinha essa infecção crônica, né? Mas eu tratei, tinha mais de 1 ano que ele não voltava, e agora, depois do consumo da água, voltou a inflamação. Eu acredito que seja uma limpeza, né, que está fazendo no organismo, só que eu estou preocupada que tem mais de 1 mês. Essa é a pergunta, né? Sim, eu estou colocando gotas de água, lavando, passando a gás, tirando o grude com a gás, molhada com água magnetizada, colocando gotas, mas tá demorando. Mas é assim mesmo, viu, Antônio? Porque se sair de vez, é capaz do olho ir junto. Então tem que ser devagar, porque são muitos anos. Qual é a idade do seu esposo? Tem 73. 73. Então, são 73 anos de pancada aí dentro, né? Tá certo? Então, agora tem que ter paciência, continuar com o protocolo, tá certo? Continuar pingando. Você pode botar num conta-gotazinho e pingar dentro do olho,
né? Não só lavar o olho, mas pingar dentro, porque lava o olho, mas você pinga, pum, 2 gotinhas no olho à noite antes de dormir, tá certo? E outra Então, coisa, sim, cuidado com os alimentos que, bom, eu já falei aqui, eu citei alguns alimentos que são proibidos, né? Tá sim, certo? Mas aí, isso, já eles abanam a sua cabeça que não come, tudo bem. Mas isso aí, aí, veja que o corpo vai se limpando, né, de uma forma bem tranquila. Meu nome dele? Guilherme, né? Guilherme. Viu, Guilherme? Uma vez por semana, Guilherme, você faz um jejum só com melancia. Ah, Você, bom, gosto. Gosto. você pega a polpa da melancia, a semente da melancia, aquela parte branca da melancia e bate no liquidificador, tá ok? E toma um café da manhã, almoço, durante o dia, só melancia. E suco de melancia com semente. Vai Legal. ajudar ainda mais você vai urinar muito e vai sair muita toxina vai ser liberada porque ela vai estimular muito o organismo. Você não vai sentir fome. Se sentir fome, você come carne vermelha, que é a polpa da melancia, viu? Ah, Tá certo? ok. Um Uma dia de vez, né? melancia, uma vez por semana. Uma vez por semana. O doutor, Vai ajudar a desintoxicar mais ainda, tá? sim, o doutor E, Cleber, e outra coisa, é a melancia e não deixa de beber água, tá ok? Ah, tranquilo. o Não dia deixa de beber inteiro, água. o O dia dia inteiro. inteiro, o dia Só inteiro melancia. só com melancia? Isso, dá um descanso para o aparelho digestivo. O aparelho digestivo também precisa descansar, gente, pelo amor de Deus. Tá Vocês não, certo. vocês não dão descanso para ele, não. É só botando comida de manhã, de tarde, de noite. Pelo amor de Deus, deixa o bichinho descansar, gente. O doutor Cleber, eu queria fazer mais uma pergunta. Pois não. Quando eu consegui esse projeto, foi em benefício dele, né? Porque ele teve infarto, teve 2 AVC, 2 infartos. Aí ele tem um trombo no coração que está persistente, tá? E eu queria saber se pode desmanchar tomando essa água magnetizada, esse trombo. Sim, porque quem é que alimenta o coração? É o sangue, não é verdade? Sim, 81% do sangue é água. Então, a água vai estar purificando o sangue dele, mano. Então, água para dentro, água para dentro, água para dentro, vai tomando essa água. Porque o problema é o seguinte: tem gente que só bebe água quando está com sede. Está errado. Você tem que sim. tomar água, né, fora das refeições, ok? Mas Ele toma toma, água. ele toma bastante água. Tomava também. De manhã ele toma 900 ml de água em jejum. Ele toma 600 de água natural e mais 300 de água morna. E cuidado para não encharcar, viu, Guilherme? Você Que acha que água, está muito? Você acha que está muito em jejum? é água demais. É? É água demais. Então, tem que ser. Olha, o remédio demais é veneno, tá ok? Então, Então não precisa. A você morna. você tem que ir hidratando o seu corpo no decorrer do dia. No decorrer do Sim. dia, hidratando. Começa com 600 e vai fazendo as outras, de hora em hora você vai tomando, de hora em hora, de hora em hora. Mas tomar 600, 1 litro, aí é muita água, o corpo, né, fica muito sobrecarregado. Você não pode sobrecarregar o corpo. Tá Então certo? Cortou o som. pode tirar esse copo de água morna? Pode sim. Então Veja. não tem. Sem problema. Ah, beleza. Obrigado. Ah, Obrigado. Obrigada. Olha, tenha paciência, continue aí firme aí, faça esse jejum no final de semana, que vai dar um grande resultado para vocês, tá certo? Jimenez, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Jimenez. Meu nome é Alex, né? Peguei um gancho aqui no celular da esposa. Doutor, eu tenho 2 grandes perguntas aí para ti. A primeira é relacionada à minha filha e depois a minha, né? Eu já estou 4 meses já fazendo uso da água com grandes melhoras, né? Mas a minha dificuldade está sendo aqui com relação à minha filha de 3 anos. Ela está em fase de crescimento, né? E eu não queria ficar dando leite animal para ela, né? Eu queria dar, só que tem a preocupação do cálcio. E
As pedras dolomitas, para nós adultos, é uma grande reposição de cálcio, né? Mas uma criança, eu acredito que ela não seja o suficiente. O que eu poderia estar auxiliando ela aí através da hidroxila, né? Já também do cálcio e magnésio, tá ali um reforço aí para que desencadeie o crescimento dela, né? Sem eu ter que ficar dando leite animal para a criança. É verdade. Olha, o Alex, né? Isso. Viu, Alex? Olha, a- o leite, você pode substituir pelo leite vegetal, cara. Vegetal. O leite vegetal, você pode fazer, tem N aí, entrou na internet, você vai ver, você pode fazer leite vegetal de quase tudo, né? Cimento de melão, gergelim, coco, ou seja, uma série de outros leites que vai suprir isso aí. Com relação ao cálcio, você pode substituir por frutas, né? A manga, kiwi, pera, uva, ameixa, ou seja, tem uma série de os folhosos, né? A questão do brócolis, né? O brócolis mesmo, né? Muito rico em cálcio, né? A semente de gergelim, né? Grão de bico, então aveia, linhaça, cara, tem coisa aí que Dá para você estar pode. repondo. Meu Deus do céu. A dúvida da esposa aqui ao meu lado está dizendo se o leite animal faz mal à criança. Ela tem 3 anos, porque assim, ela não come essas coisas. A gente dá, ela não come, ela nem come. Olha só, o leite animal é para o animal, não é para nós, certo? O leite para nós humanos tem que vir de humano. O leite animal tem que vir de humano. O leite animal ele é rico, como é que se diz? Ele é diferenciado, né? Por exemplo, se você vê um animal, um leite de vaca, por exemplo, né? O leite de vaca, o bezerrinho nasce e em poucas horas ele está de pé, correndo, né? Então, a quantidade de cálcio animal que tem ali, para aquele animal, é muito grande, né? Muito forte. E outra coisa, eu sei que muitos de nós aqui também tomamos leite quando a gente era criança, né? Mas uma coisa é que a gente tomava leite in natura, né? E hoje os leites vem com conservante, o leite fica na prateleira 6 meses. Depois de 6 meses ele é recolhido, quando ele não é vendido, aí volta novamente, fica mais 6 meses. Que leite é esse, meu amigo? Se você botar o leite no fogo ferver, ele corta e já era, não dá mais para tomar, né? Então, evitar o leite animal evita muitos outros problemas para o futuro da criança, né? Então, se você dá o leite vegetal e você coloca esses alimentos ricos em cálcio que eu te falei aqui, isso aí vai dar uma substância alimentar e vai fortalecer muito mais o aparelho, o equipamento, né, da tua filha do que qualquer outra coisa, tá certo? Travou, Alex. Pronto, tá me ouvindo? Ok, Alex? Beleza, com relação à minha filha, agradecido, né? Isso. No meu caso, desde meus 19 anos de idade, né, sofro com um transtorno bipolar do humor, sofrendo muito com medicação, né? O que mais acertou em mim foi o lítio, com suas consequências também, né? Uhum. E até que eu conheci o projeto da água. E com 3 meses de uso, eu consegui parar com o lítio, né? Certo. Não tomo mais medicação para humor. Já estou bem assim, estável, bem regulado mesmo, né? O sono que ainda eu não consigo estar relaxando, né? Sem o uso do QET, né? Quetiapina, né? Então, 25 miligramas de quetiapina. Porém, há dias que eu consigo relaxar bem e há dias que não. Mas meu estado de humor, por hora, é super tranquilo, né? Não faço mais uso de lítio, né?
Geralmente, as pessoas que têm problema de insônia, às vezes, têm metal pesado no organismo, entendeu? Os metais pesados. Porque os metais pesados, eles causam um transtorno muito forte no organismo da gente. Então, era interessante que você fizesse o uso da clorela, por exemplo, né? Fizesse uso também uma quantidade muito grande de coentro, né? Colocasse bastante coentro na sua alimentação, né? Na sua salada, e comer sempre um saladão. Qual é o seu tipo sanguíneo, Alex? Ó positivo. Ah, o O positivo, né? Então, mastigue bem os alimentos, meu amigo. Tá? Mastigue bem os alimentos. Tira o líquido da refeição, tá certo? Diminua o consumo de alimentos carne, não sei se você usa. Frango de granja, ovos de granja, tira isso. Se tiver que usar ovos ou frango, use caipira, tá certo? Faça um jejum semanal, como esse que eu ensinei para o pessoal aí, a melancia, com o suco da melancia. Você pode ter ácido úrico, vai eliminar também a questão de alguns metais pesados, entendeu? Mas concentre-se nos metais pesados para aliviar isso aí. Continua com o uso da água durante o dia, diminuindo o consumo à noite, né? Até da água mesmo, realmente. E com isso aí você vai começar a ter uma melhora, né? E assim, e se quiser alguma coisa mais específica, né? Depois você entra em contato comigo aí, a gente pode ver isso aí. Tá ok? Fica com Deus. E para concluir, a Edna, né? Edna, por favor. Ei, dona Edna, tudo bom, Edna? Boa noite a todos. Boa noite. Sobre essa live de hoje maravilhosa, eu tenho um depoimento. Além de me livrar de muitas patologias, eu também tirei o remédio para a depressão. Então, esse medicamento, que já fazia 3 anos que eu utilizava, eu fui, em 3 meses, tirei totalmente o medicamento. Porque eu fiz aquele desmame, igual a outra moça ali falou, né? Eu fui retirando aos poucos e me livrei de tudo aquilo ali. E, assim, esse projeto, ele ajuda as pessoas de todas as maneiras. Igual o Dr. Kleuber aqui está disponibilizando todo o conhecimento que ele tem para poder passar essas informações às pessoas, é muito importante que todos que estejam aqui realmente façam. Porque igual o leite ali, o leite ele pode usar o leite de inhame, ele é barato, né? E parece leite de verdade, parece que é um leite de vaca ali. A criança nem vai perceber. Então, são assim, coisas que o doutor vai falando através das lives de terça-feira aqui, que ajuda muito. E eu mesma já fui consultada pelo doutor e faço uso dessa melancia aí todo final de semana, pelo menos nem todos, né? Mas a gente nunca consegue fazer todos. Mas se você eliminar o que te inflama o corpo, já vai fazer um grande resultado. Então, vamos tirar aí os medicamentos e aprender mais com quem sabe, porque com certeza só é benefício na vida da gente. É verdade, Edna. Você tem uma ideia, né? Eu e minha família, nós utilizamos a água tratada magneticamente há 10 anos. E, graças a Deus, é claro que nós temos um estilo de vida mais natural possível, né? Que a gente consegue fazer. E zero farmácia, zero, nada. Saúde total, né? A minha idade biológica é 48 anos de idade biológica. Estou muito bem, graças a Deus, também, né? E fico feliz quando a gente ouve esses depoimentos, né? Pessoas que tinham no seu dia a dia uma enfermidade grave, né? Uma enfermidade que lhe trazia intranquilidade e que os remédios lhe traziam preocupação e com uma mudança, porque a pessoa tem que entender que não é só beber a água, não é qualquer água. Eu vi alguém perguntando aqui, mas que água é essa?
é a sua própria água. Só que a sua água hoje, na sua casa ou no seu filtro, ela está morta. Ela precisa reviver, né? E para reviver, o projeto Timol de Saúde, ele tem esses dois aparelhos, que é o Silocimol e tem o Top H+, né? Que vem com o infravermelho longo, vem com o cálcio, vem com o magnésio, e junto com o motorzinho, né? A energia magnética, ele consegue revitalizar essa água, e essa água que você tem na sua casa vai ajudar o seu corpo a se limpar, porque o nosso corpo ele foi projetado com 3 qualidades. Primeiro, ele se limpa sozinho, se cura sozinho e se adapta. Essas 3 qualidades, ele faz isso com muita maestria, né? Nós somos apenas passageiros aqui, estamos usando esse equipamento, né? Esse equipamento aqui. Cuide bem dele, que ele vai cuidar muito bem de você. Edna, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu sei que depressão não é uma coisa muito fácil, precisa ser muito persistente, né? E graças a Deus que não só você, mas outras pessoas acreditaram no projeto, né? Utilizaram, e eu diga-se de passagem, é um projeto único no Brasil e no mundo. Tem muitos aí que só usam a energia magnética, aquela coisa toda, mas não tem comprovação científica, né? E o projeto Timol é o único que tem comprovação científica, não só aqui no Brasil, mas também externa, né? E tem trabalhos feitos também na parte de agricultura e na parte da veterinária. Então, você pode até enganar uma pessoa, mas você não pode enganar uma planta, nem um jumento, nem uma vaca, né? Ela não vai entender o que é que você está falando, tá certo? Então, água neles, água em nós, e vamos embora para poder a gente usufruir melhor, né, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa, que é saúde, e com saúde a gente tem tudo, né? As pessoas às vezes dizem assim, Orlando, as pessoas às vezes dizem assim, 3 coisas mais importantes, 3 coisas mais importantes, é Deus, a família e a saúde, ou Deus, a saúde e a família. Aí pergunta, o que é que você está fazendo por Deus, pela sua saúde e pela sua família? De prático, né? Então, em se tratando da sua saúde, da saúde da sua família, o que você pode fazer de melhor é investir em um projeto com certificado científico e que tem resultados e que pode fazer o melhor pela sua saúde. Então, é isso. Agradeço a todos, agradeço a Timol, agradeço a Deus e agradeço a todos vocês que participaram conosco, que estão até agora participando aqui, atentos, fazendo suas anotações, que esse é o nosso trabalho, é compartilhar conhecimento. Assim, Perfeito. todos nós seremos agraciados. Parabéns, Cleuber, parabéns. Obrigado. Uma coisa que eu quero destacar, você conseguiu abordar um assunto tão complexo, né? Abordando lá as causas, mas de uma forma simples, fácil de entender, algumas vezes até bem-humorada. Então, foi realmente uma aula extraordinária. E durante a sua apresentação, por diversas vezes, você falou da questão do sangue. E aí, na próxima semana, o Dalton, né? O Dalton Leme, funciona assim, pessoal. Vão se intercalando. Uma terça é o Dalton, outra terça é o Cleuber. Então, hoje foi o Cleuber, semana que vem é o Dalton. E o Dr. Dalton vai falar sobre o sangue. Então, olha que maravilha, né? Você vai entender como que as doenças surgem do sangue, como que você pode saber se o seu sangue está saudável ou doente. Tem tudo a ver também, inclusive com a ansiedade, né? Ansiedade, né, Cleuber? Tudo. E também extraordinária. Então, já fica aqui o convite para a próxima semana. Pessoal, foi um prazer, uma alegria enorme estar com vocês. Um grande abraço a todos. E agora, as palavras concludentes suas, Cleuber. Foi um prazer, uma honra estar com você nessa apresentação tão esclarecedora. Suas palavras finais. Eu só queria dizer para vocês que cuidar da saúde é muito simples quando a gente tem as informações corretas. Porque a gente vê muitas pessoas batendo em muitas portas, né?
e às vezes as pessoas não sabem, não foram devidamente educadas para cuidar da saúde. Infelizmente, nós fomos capacitados, fomos treinados, doutrinados, digamos assim, para utilizar outros tipos de elementos para tentar curar as nossas enfermidades. E muitas dessas, às vezes, tira até a nossa sobrevivência, né? Então, às vezes são necessárias, mas às vezes são desnecessárias, né? Você vê aqui com vários testemunhos, pessoas com simples ato de mudança no seu estilo de vida se livraram de N enfermidades de uma vez só. Então, a vida é muito simples. Basta você ser obediente às leis da natureza. Olhe mais para a natureza. Aprenda mais com os gatos, com os cachorros, com as plantas, com os pássaros. Você vai ser muito mais feliz. Volte-se para a natureza, porque ela é a nossa mãe. A todos uma boa noite. Até a próxima. Eu não sou vampiro, mas eu gosto de sangue, viu? Vou assistir a palestra do Dr. Dalva. Fique com Deus.